Olá, galera eficiente! Sejam bem-vindos a mais um programa. E você já sabe, quer entrar em contato com a nossa equipe? É só entrar no perfil de Instagram, @ViverEficiente, e mandar a mensagem no direct, que vai ser um prazer interagir com vocês. E como nós falamos na semana passada, nós vamos dar continuidade com a entrevista com a doutora Adriana Alves de Oliveira, psicopedagoga. Só que dessa vez nós vamos falar de TDAH, doutora? Isso mesmo. Olá, como vai todos? É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. E nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Exatamente. Começa por aí. O que é esse transtorno? É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um transtorno neurobiológico. A criança ou o adulto, ele pode apresentar sintomas de hiperatividade, deficiências de atenção, dificuldades de aprendizagem. Muitas vezes também é possível ter dificuldades na fala. Isso também é observado desde a infância? Sim, é observado desde a infância, mas normalmente com 6 anos que é possível laudar essas crianças. Também só com observação? Só com observação, não há nenhum tipo de exame clínico que possa comprovar o TDAH. São só com a equipe multidisciplinar e com o médico. O psiquiatra, neurologista, o pediatra também pode observar. Quando a pessoa ela tem um TDAH, às vezes assim, também quando ela chega já na fase adulta, tem sobre aquela dificuldade, né? Que as pessoas também já, você é muito chato, você não faz sei o quê, você não presta atenção. A pessoa também é muito discriminada nisso, né? E a gente precisa difundir isso também. Sim. Assim como o autismo. É uma personalidade um pouco diferente, né? A pessoa que tem um TDAH, ele é muito metódico, né? Ele é uma pessoa que é muito perfeccionista, às vezes tem uma forma certa, um manualzinho para fazer tudo e nem todos estão acostumados, né? Então uma sequência para fazer, eu preciso começar aqui, por aqui, e às vezes nem termina, já vai para uma outra coisa. Há crianças que elas não param, elas ficam o tempo todo aquela mexida na perna, começa uma atividade e não termina. Ah, perfeito. A diretora te descreveu, tá? Aquela coisa do metódico, de fazer tudo certinho, de não desviar. Desculpa, a gente tem que fazer essas observações na equipe, porque eu conheço o Rodrigo tem 6 anos, que ele é diretor do programa. Então, no primeiro ano do programa, eu tinha dificuldades, eu falei assim, ai, a gente não vai dar certo. Isso não vai dar certo, não vai ter liga, não vai ter mente, aquela coisa assim toda. Mas aí depois eu fui observando, aí foi aí que eu falei pro Rodrigo, eu falei, Rodrigo, eu acho que você tem o autismo, você tem o TDAH, alguma coisa assim. Aí o Braga ficou olhando pra mim com aquela coisa assim, será? Aí ele começou a lembrar de coisas de infância. E ele teve toda essa dificuldade, esses preconceitos, etc. E ele já tá com... Posso falar a sua idade? Não. Fala em off depois. E foi o que ele falou, minha família não tinha esse preparo, não tinha essas coisas. Então, a gente acha que tem, a gente percebe, a gente tem aquele comportamento e a gente fica falando, como descobrir isso, como ter o laudo, como fazer, como se identificar. A descoberta ela é feita através de alguns questionários e alguns testes de avaliação. Existem diversos testes que ele vai fazer. Avaliação de comportamento, avaliação de conduta, a parte de português, matemática, tudo nesses testes consegue. Tem diversos tipos de testes que o psiquiatra ele aplica, mas a equipe multidisciplinar para juntar e realmente laudar com o TDAH. Perfeito. Ou TDA, né? TDA. Uma das coisas que a gente falou no programa anterior, que a gente esqueceu do autismo, é que a gente fala que uma a cada 36 crianças Exatamente. tem autismo. E o TDA? O TDA não tem. A gente não consegue ter uma estatística, né? Ele não tem uma estatística porque também ele é uma doença oculta, né? É uma dificuldade e uma deficiência oculta. E é muito difícil de você identificar em você, as pessoas começam a falar que você tem algo e aí você começa a observar que realmente você tem. A intolerância, não esperar numa fila, a dificuldade de você aceitar algumas coisas e você explodir. É muito fácil numa pessoa que tenha TDAH. Nossa, diretor, só desculpa te cortar, eu não sou teimosa, tá? Então, quando eu explodir com o senhor já sabe o que está acontecendo. Acho que vocês estão aproveitando sua entrevista e lavando uma roupinha aqui, sabe? Depois de 8 anos de programa, a gente está lavando uma roupinha aqui. Voltamos à entrevista normal. Eu descobri que eu tenho TDAH agora, mais velha, né? Porque quando eu era mais nova, eu sempre tive uma dificuldade na matemática, mas eu sempre amei o português, eu sempre amei a parte de escrita, a redação. Sempre foi a minha cara. Sério? Mas a matemática, eu achava que eu era burra. Nossa, eu não tô sozinha nessa.
Eu achava que eu era muito burra. E aí eu comecei a identificar algumas coisas. Aí eu fui numa psiquiatra e falei, doutora, eu tenho isso, isso, isso. Eu não consigo começar as coisas e terminar. Eu começo a ler uma coisa já... E assim, o meu marido costuma dizer que eu acordo no 220 e eu durmo no 220. Eita. E eu sou aquela que eu leio, eu consigo escutar música, eu limpo a casa e vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que eu não consigo ficar parado com uma única coisa. Então eu tenho que fazer diversas coisas. Eu consigo estudar diversos pontos diferentes e eu tenho um hiperfoco. Tem que ter um hiperfoco. Agora é o autismo, é a deficiência de comportamento, é análise comportamental. Eu tenho agora esse hiperfoco. Então parece que eu estava a vida inteira na profissão errada. Então agora eu acho que eu estou na profissão certa, porque eu sempre achei que eu estava fazendo as coisas e eu estava como um peixe fora d'água. Eu falava, gente, isso aqui não é o meu mundo, o que eu estou fazendo aqui? Exatamente. E agora, e o bom de você descobrir que você tem realmente é que você começa a entender você. Porque você olha para toda a sua história e fala, gente, quem era aquela pessoa, né? Por que os meus amigos me zoavam tanto que eu não conseguia aprender a matemática? Mas eu tinha dificuldade realmente, só que para você aceitar essas limitações é muito difícil. Bem difícil mesmo. E aquilo que a gente falou também no programa anterior, daquela coisa da família também não compreender e tipo, não te dar o apoio, né? A motivação também de você buscar atrás. Não, vamos parar, vamos observar, vamos ver isso, aquela coisa. E às vezes você é muito julgada e tal. Sim. Então a gente entende perfeitamente. Você é burra, né? Burra, menina desatenta, não sabe nada. Exatamente. Porque é assim que retardado era uma palavra que o povo usava. Nossa, né? E como usavam essas palavras, né? E a gente sem saber que eram transtornos. Antigamente, as pessoas que tinham essas dificuldades, elas eram laudadas como deficiente intelectual ou deficiente mental, ou retardatário. Né? Que aí tem aquela coisa assim toda, né? As formas mais... E as palavras, elas têm poder, né? Porque as pessoas, quando elas falavam antigamente do retardado, hoje as pessoas veem isso como um lado negativo, veem isso como inferiorizando a pessoa. Isso acaba também com a autoestima da gente. Deixa a gente lá embaixo também. Acaba. Que não motiva. E um ponto importante pra gente falar é que o TDAH, assim como o autismo, ele tem 3 níveis. Ele tem um nível combinado, que é a hiperatividade, com a dificuldade de atenção. Ele tem só a hiperatividade e ele também tem o desatento, né, que é também o impulsivo. Então é possível observar isso, tem que ter um profissional realmente qualificado que possa observar para poder laudar, porque ele tem esses 3 níveis. Só que normalmente o médico não vai te laudar com um nível, ele não vai colocar, ele vai colocar que você tem o TDAH. E o TDAH, ele é a falta da dopamina no seu cérebro. Há no seu organismo, a proteína ela é produzida e ela acaba tirando a dopamina. Exato. E aí você tem que tomar uma medicação, tem que fazer as terapias para você conseguir ter uma vida normal, uma qualidade de vida, né? Porque você começa a se cobrar, você começa a ficar muito acelerado, você começa a esquecer muitas coisas, você começa a perder o foco de algumas coisas ou ter atenção demais. A falta do sono, você dorme muito pouco, porque o seu cérebro parece que está o tempo todo ligado. Eu que eu diga. São dificuldades que você acaba apresentando, que é sempre bom levar e falar para o médico, olha, eu tenho apresentado esses tipos de comportamento, o que fazer? E tem as histórias que a medicação acaba fazendo mal, que a medicação deixa você dopado, e isso é tudo conversa. Mito não existe. É um complemento, uma coisa complementa a outra. Se o seu corpo não produz algo, você precisa recarregar isso. Exatamente. Você precisa tomar para você poder produzir. Se o seu organismo não produz sozinho, a ajuda médica é muito bem-vinda, né? Exatamente. Às vezes, quando as pessoas elas estão isoladas, que elas não procuram ajuda, as pessoas confundem muito. Justamente isso. Você está procrastinando. Sim. Então, a gente tem que saber separar. E, gente, você só vai ter ajuda quando você se prontificar a isso. Sim. Que também não espere as coisas caírem do céu, as pessoas virem. Você só vai ter se você se permitir. Exato. O autoconhecimento, eu acho que isso também é muito importante. Acho que você precisa olhar e identificar que tem algo em você que não está legal. Olha, eu acho que eu preciso dormir um pouco mais e eu não consigo. Você precisa aceitar. Enquanto você, como pessoa, não aceitar essa limitação, você não consegue fazer nada. Por mais que você vá a um psiquiatra e ele te receite algo e você não aceite, porque tem aquela história, né? O próprio preconceito. Eu vou tomar um remédio tarja preta. Vou tomar um remédio que vai fazer isso ou aquilo. E, na verdade, você simplesmente está se ajudando, né? Eu estou tendo uma qualidade de vida muito melhor do que quando eu não tomava o medicamento que eu precisava tomar.
eu consigo me centralizar em algumas coisas que eu não conseguia ter tanta facilidade. Eu sou aquela pessoa que explodia com muita facilidade. Eu guardava e explodia. Eu estava numa fila e parecia que só eu estava naquela fila. E eu estava, sabe aquele negócio angustiando? Você falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa fila? E parece que ninguém anda. E tudo que tinha que acontecer de ruim, acontecia na minha frente. Aí a caixa passava, saía, ia para outra. Então a gente precisa realmente aceitar as limitações e buscar ajuda para ser tratado, né? Para conseguir ajuda, porque você se ajuda e ajuda a sua família inteira. Ajuda, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Que está ao seu redor, amigos, relacionamentos, trabalhos e tudo mais. Exatamente. Quando a gente fala do TDAH, os mesmos sintomas podem ser confundidos com ansiedade? Sim. Os sintomas do TDAH, eles podem ser confundidos com ansiedade, e se você não buscar um médico que realmente entenda, ele vai te dar um laudo de ansiedade. Que é aquela coisa assim básica, né? Então você precisa entender, porque o TDAH, ele tem um teste onde você preenche lá e até 5 pontos você vai ser diagnosticado como TDAH. Abaixo, normalmente é concordo plenamente, são umas perguntas, né? Tem umas Nunca águas acontece. E aí você vai responder. E sempre precisa ser o mais verdadeiro possível. Sim, porque ali sempre. você consegue identificar realmente se você tem algo e se você precisa dessa ajuda para conseguir ter uma qualidade de vida. A verdade sempre abre portas e a gente não pode mentir pra gente mesmo, né? Sim. Porque a gente vai estar só enganando a gente. Esse serviço para fazer os testes, para fazer os laudos, o SUS já oferece? Não, o SUS não oferece. Normalmente você faz, os médicos psiquiatras e os neuros indicam um neuropsicólogo ou um neuropsicopedagogo para aplicar esses testes. Nem os convênios cobrem. Então é algo que é muito difícil a gente conseguir, né? A gente acaba tendo uma dificuldade para ter esse laudo do TDAH por causa disso. Pelas etapas, né? Pelas etapas. As etapas, elas são meio burocráticas, né? Poderiam ser mais fáceis. Mas como a qualificação das pessoas, dos médicos, elas estão tendo que correr contra o tempo, porque várias pessoas têm apresentado sintomas, então eles precisam buscar se qualificar cada vez mais. Eu conheci uma médica, a doutora Elisiane, ela é uma parceira da associação, e ela é pediatra e ebiatra. E ela se prontificou a nos ajudar. Oh, que fantástico! Ebiatra é uma médica que cuida dos adolescentes. Ela buscou uma qualificação para ajudar e hoje ela se colocou como voluntária da associação porque ela entende essa demanda. Que fantástico! E ela é uma médica fantástica, ela tem sido um braço para a associação, ela tem nos dado um apoio muito grande para encaminhar. E ela acaba sendo coordenadora da Casa da Criança e do Adolescente também. E ela tem nos ajudado. Olha, você vai por esse caminho, você vai por esse, nos dando uma direção também para conseguir auxiliar essas famílias, porque hoje nós temos encontrado muitos adolescentes que estão sendo punidos pela escola ou passado por uns momentos difíceis com bullying, que a escola chama o pai para falar, olha, seu filho não copia a lição, seu filho não quer fazer lição no caderno. E a escola não entendeu que há crianças que não copiam a lição no caderno, mas que elas aprendem só de ouvir. E visual, essas são as crianças que tiram as melhores notas, mas pelo fato de não ter nada escrito no caderno, os pais são chamados, aí fica aquela confusão na escola, porque o aluno não faz o que a escola está pedindo. Então a educação, ela precisa também se moldar, se qualificar. Exatamente, mudar um pouco a metodologia, porque está muito passada. Nós estamos com adolescentes e com crianças que elas são muito mais evoluídas. Então elas não precisam estar ali anotando no papel para elas conseguirem guardar aquilo na cabeça. Eles são muito mais rápidos, né, do que a gente no passado. Tecnológicos, tudo mais. São tecnológicos. Então a educação, ela precisa se avançar junto com eles. E uma criança que tem um TDAH, ela não tem como fazer uma prova normal, porque o TDAH, assim como autistas, eles sempre vão ter níveis de intelectuais um pouco além. Então, se você coloca um TDAH numa sala de aula com as crianças do mesmo nível, ele vai estar acima. Então, ele vai estar batendo de frente com o professor com um assunto de igual para igual. Eu acompanho uma criança que tem 16 anos, né, já é um adolescente, e ele não quer saber de copiar absolutamente nada. E ele tira as melhores notas. Só que a dificuldade da escola é aceitar que ele não queira copiar.
Eu acho que tudo se resolveria com a empatia e o diálogo. Exatamente. Vamos sentar, vamos ver o que está acontecendo, vamos observar, vamos bater um papo, vamos tomar um café, para que realmente as coisas possam mudar, E né? a qualificação dos professores, né? Sim. Eu acho que os professores, eles precisam se reciclar. Os professores, eles estão muito desgastados, porque são muitos transtornos, são muitos alunos para poucos professores, e a demanda e a carga é muito grande para eles, né? Exatamente. E o professor, aquela coisa, a gente se compadece das dificuldades que ele tem, porque realmente é uma profissão que faz gerar todas as outras profissões. Sim. E a mais não tem o reconhecimento que deveria, né? Não tem o valor, né, que deveria. Exato, você falou a palavra certa. Eles são médicos, pelo menos na maternal, os que eu acompanhei, eles têm que ser enfermeiros, eles são dançarinos, porque quando tem festa de fim de ano, eles têm que ensinar. É tudo. Eles são pais, eles são mães, eles são tudo, assim, e eles precisam ter essa qualificação, às vezes, até da própria escola, sabe? Qualificar esses funcionários para entender, os professores, para entender essa necessidade atual. Exatamente. Eu acho que acolher novamente, a Associação Acolher, ela veio também para isso, né? Para poder apoiar todos esses profissionais. E eu acho o trabalho de vocês fantástico. Nós pretendemos ir nas escolas, né? Aqueles primeiros treinamentos que nós oferecemos foi nas escolas, falando um pouco para todos. Tanto a pessoa que trabalha como auxiliar dentro das maternais, como os professores. Exato. Também, para que eles possam entender o TDAH. E há diversos tipos de transtornos hoje, né? Uns que a gente nem sabe, mas que eles já estão aparecendo, e o TDAH, ele está cada vez mais forte, mais evidente nas pessoas, né? Exatamente, eu acho que isso faz toda a diferença. Assim como a gente tem no autismo o cordão de identificação, a gente também tem o cordão de identificação das deficiências. Aí gera uma briga. Os autistas e as pessoas com outros tipos de deficiência, porque o autista, ele gosta mais de estar usando aquele cordão que a gente mostrou no primeiro programa, que é o cordão de quebra-cabeças. E as outras deficiências adotaram agora também, que é lei. Sim. Virou lei, né, foi sancionada pelo Senado Federal, e a lei é de 5.486 do ano de 2020. Que é justamente o cordão de girassol para identificar as deficiências ocultas. Mas vamos combinar uma coisa? Tá difícil de achar esse pessoal usando os cordões. É difícil de achar os cordões também, né, pra gente comprar. E é difícil de usar os cordões. Porque a pessoa, ela precisa entender as dificuldades dela e aceitar que aquele cordão vai facilitar a vida dela. Uhum. E eu acredito que pelo preconceito as pessoas não querem usar, né? Vai olhar com... Eu já entrei no trem com a camiseta do autismo, escrita autismo, e as pessoas já me olharam torto. Se eu tivesse com o cordão, então, eu acho que eles iam achar que eu era a pessoa autista. Então, eu acredito que esse cordão não é usado pelos adultos e pelas crianças. As crianças até aceitam um pouco mais, mas os adultos, eles não usam de jeito nenhum. Porque tem esse preconceito, né? Tem. E a gente fala de leis, a gente fala das dificuldades, porque também, assim, aí também cabe ao bom senso. Porque não é só colocar o cordão e falar, sou, pronto e acabou. Não, tem que ter a carteirinha, o crachá de identificação. Sim. Pra realmente comprovar que você é. Agora o governo liberou alguns sites, tem um site que eu acredito que faça esse cadastro e você tem essa carteirinha. Ontem eu recebi um link, mas era de outro estado. Mas eu acredito que em São Paulo também já tenha o link para você fazer a carteirinha do autista. E as deficiências ocultas, eu não sei como que está essa situação, se tem um cadastro. Mas eu sei que o CID você consegue colocar nos documentos pessoais. A dificuldade do TDAH é para que os médicos façam esse laudo e você tenha as intervenções corretas, né? Porque Exato. Até as terapias para uma pessoa que tem o TDAH, ela é diferente. Dependendo da sensibilidade que a pessoa tem e a dificuldade, há diversos campos a serem trabalhados. A parte de cognição, a parte de coordenação motora, a parte de aceitação, porque a pessoa que tem o TDAH, ela também tem uma dificuldade de socialização. Total. Então, tudo isso você precisa aceitar, né? E você vai colocar para fora. Eu acho que é tudo de dentro para fora. Exatamente. Então, quando você aceita, você coloca o cordão tranquilamente. Você tem a sua limitação. Assim como as outras pessoas vão ter as delas, cada um de uma forma, né?
E quando você aceita a sua alimentação e coloca aquele cordão de girassol, aqui no Brasil ele é novo, mas fora do Brasil ele já vem sendo usado há um bom tempo. Né? Primeiro, no Brasil começaram a ser aquelas coisas assim municipais, né? As cidades, cada uma tinha e assim por diante. Agora com a lei federal, vamos ver. Porque eu acho também que usar o cordão é uma forma de identificar para as pessoas, porque o que acontece? Se você não está usando o cordão e a gente não entende a deficiência, se você está trabalhando e você tem esse problema de... Não vejo como um problema, gente. Se você tem aquela coisa, faz parte da sua característica, levar tudo ao pé da letra, a questão da sociabilização, se chega uma pessoa sem noção e não sabe disso, vai te chamar de grossa, vai querer briga, vai chamar o seu gerente, vai fazer aquele estardalhaço todo. E eu acho que seria uma forma mais fácil também das pessoas poderem aceitar. Seria mais fácil de identificar, né? Por isso que a gente volta a falar daquele selo inclusivo, porque esse selo ele vai servir também para essas deficiências ocultas, né? Porque quando a gente faz um treinamento, a gente fala do autismo e também do TDAH, do TDA, tem o TOD, tem uma série de outros transtornos que eles precisam ser identificados e trabalhados para que o outro consiga enxergar essa sua limitação e você não precisa passar por todo esse constrangimento, né? Exatamente. Porque imagina você estar trabalhando e você tem um TDAH e lá a pessoa te chama de grosso ou mal educado porque não entende que você tem uma forma diferente de assimilar as coisas. Porque é assim, as pessoas que têm esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm uma forma muito, muito direta e muito... engessada de ver as coisas, não tem o meio termo, é sim e não, e o mais ou menos não existe. Então se você disser, olha, eu vou citar um exemplo, a minha filha, eu falei pra ela, vamos brincar de cada macaco no seu galho. Ela parou, olhou pra minha cara e falou assim, mas eu não estou vendo os macacos. Como que nós vamos brincar de cada macaco no seu galho, sendo que os macacos não estão aqui? Então essa é a limitação, eles são muito práticos e diretos. E é muito ao pé da letra. Ao pé da letra, não tem um meio termo. Mas se você está num local com uma pessoa que não saiba dessa sua dificuldade, é mais difícil, né? É bem mais difícil. E eu acho que o selo também, porque quando você fala de deficiência, principalmente no Brasil, todo mundo pensa que deficiente é só a pessoa que usa a cadeira de rodas ou que é o amputado. Sim. Se você tem nanismo, se você tem outras deficiências ocultas, a pessoa, você não é deficiente. Então, você não tem prioridade. É frescura, né? É frescura, é mimimi. A palavra da moda é mimimi, tá de mimimi pro meu lado. Então, eu acho que quando a gente se coloca dessa forma para as pessoas poderem entender, porque, na verdade, como a gente fala, a sociedade em si não precisaria ter rótulos, não precisaria ter placa, basta respeitar o ser humano. E o que não acontece, né? Respeitar o outro. Exatamente. A gente não tem empatia. Seja de pessoas com ou sem deficiência, aquela coisa assim básica. Aí eu vou dar um puxão de orelha novamente nas pessoas com deficiência, porque vocês me desculpem, mas isso eu já falei, cansei de falar há 20 anos que eu estou batalhando pela inclusão e a gente fala. As pessoas com deficiência, elas são militantes de acordo com a sua patologia. Então, o usuário de cadeira de roda defende o usuário de cadeira de rodas. O deficiente visual defende o deficiente visual. E quando a gente fala como um todo, e a gente tem aquela coisa assim toda, eu acho que falta. Se eu for colocar na balança, como a gente sempre coloca nesses 20 anos de inclusão, eu acho que o grupo menos desunido é a pessoa com deficiência. Sim, é verdade. É o mais assim desunido. Porque a gente tem exemplo, gente, pessoa com deficiência está em tudo. Mas quando ele é candidato para alguma coisa, se tem uma coisa que acontece, a pessoa com deficiência não votar no deficiente. Sim. Desculpa, mas é aquela coisa. Então, eu acho que precisa existir mais união, entendeu? Como os outros grupos, que existem os eventos de grande porte, que fazem parte, sim, de um calendário turístico da cidade de São Paulo. Vamos falar da Parada Gay, um grupo LGBT, que ia mais, tem todas as siglas, que são super unidos. Mas quando a gente fala da deficiência, não importa qual deficiência, é aquele grupo mais... Aí é aquela coisa, né? Cada grupinho... Parece que cada um tem a sua patotinha, né? Exatamente. A sua panelinha. A sua panelinha, exatamente. Eu acredito que se os deficientes conseguissem se unir, a voz deles seriam mais respeitadas, né?
teriam mais força para lutar pelos direitos deles. Porque a gente olha para os deficientes e eles não têm essa voz para lutar pelos direitos. Você tem um direito que não existe. Exato. E eu vou voltar a insistir no censo de 2010, que para mim esse é um número, não vem com 2022, que eu ainda não engoli esses números. Então são 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, 24% da população. Gente, dá para povoar o mundo, dá para fazer civilização. Então vamos se unir, vamos mostrar e vamos defender o coleguinha. E nós não estamos aqui por sermos deficientes, né? Exato. Porque nós enxergamos a deficiência como uma forma de lutar pela qualidade de vida e acolher o outro. Porque quando a gente se ajuda, independente da deficiência ou não, as coisas elas ficam melhores. Nós somos um corpo, né? Cada um tem um membro. E se esse corpo da deficiência, das limitações, eles não se unirem, não tem voz que consiga alcançar. Não tem espaço para a gente conseguir chegar. E a gente precisa disso. Hoje eu luto pela causa do autista e das dificuldades desses transtornos por ter uma filha. Mas eu acho que o principal é ajudar, acolher, estar ali para ser aquele ombro independente da limitação. Porque não é pela deficiência, é porque a outra família precisa de mim. Às vezes não é nem porque eu tô ali ajudando, porque tem autismo, mas às vezes ele não tem o que comer dentro da casa dele e a gente precisa ser aquele braço que vai ajudar. Então, essa empatia, ela não precisa existir só pela deficiência. Não. Mas ela precisa existir num todo, olhar para o outro um pouco melhor. Antigamente a gente falava do idoso, mas eu acabei pegando o trem lotado e vi uma senhora idosa de pé e ninguém ofereceu lugar. E não é isso que a gente tem que viver, né? A gente tem que fazer o melhor pelo outro. Exatamente. Não é porque o idoso tem a aposentadoria, né? E ele não é deficiente, mas ele tem a voz dele ali. Tem. Doutora Adriana, psicopedagoga, ela é da equipe Viver Eficiente, valorizando as pessoas em suas eficiências. E novamente o nosso tempo corre, voa, aquela coisa assim toda. Você vai ter que voltar muitas e muitas vezes para debater. Comigo, que eu volto várias vezes, sempre que precisar. Eu acho que nós trocamos informações, né? Nós aprendemos juntos e tudo que nós aprendemos precisa ser passado para o outro. Exatamente. Né? Só ressalta o seu Instagram. adrianaalves.psico. É isso aí, obrigada Adriana e volte mais vezes. Obrigada a vocês. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais! Na verdade, eu trabalhei no ano de 2002 no Centro de Reabilitação para pessoas com algum tipo de deficiência física e no decorrer do trabalho, conhecendo pessoas e elas falando do seu sonho em comum, eu vi que existia um nicho que só faltava uma oportunidade. Foi então que eu resolvi fazer uma pesquisa, vi que tinha esse mercado e no ano de 2007 eu abri uma agência de modelos para profissionais com algum tipo de deficiência.